Fala aí pessoal, aqui é o JJ trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse sketchbook aqui com os desenhos que tem uma história que vocês vão amar. Mas antes de mostrar aqui o meu sketchbook, eu peço para você deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo aqui com um amigo que também curte sketchbook, curte desenho, curte histórias, para a gente aumentar o engajamento aqui do canal e aumentar os inscritos. Então pessoal, vamos lá pro vídeo. Bem, antes de mostrar os desenhos aqui, eu gostaria de primeiro pedir desculpas aqui pelo canal estar um pouquinho abandonado, mas é por conta da vida adulta, pessoal. Mas não se preocupe, o canal não vai parar, o canal não vai deixar de ter vídeo, mas ele vai diminuir um pouquinho a constância, né, pessoal? A constância de vídeo vai diminuir. Esse ano aqui, esse ano de 2025, foi o ano que mais teve constância aqui no canal de vídeos. Os anos anteriores aqui no canal não teve tanto vídeo, mas esse ano teve bastante. Eu não posso prometer isso para 2026, mas sempre vai ter vídeo no canal. Eu vou me esforçar em sempre ter um vídeo aqui no canal para vocês se divertirem, para vocês conhecerem as histórias. E eu não terminei as histórias de Bioenid, eu não terminei os livros que eu disse para vocês que eu estou fazendo. Então não se preocupem, vai ter vídeo aqui no canal e eu peço que você se inscreva para ver essas histórias em andamento. Então vamos lá para o vídeo. Esse sketchbook aqui começa com alguns papéis soltos, avulsos que eu tenho, com alguns estudos. Aqui é um estudo de desenho humano sem esboço. Aqui é um estudo de pele negra com giz de cera. Aqui o desenho do Ciclope. Eu gosto do design do Ciclope. Então eu fiz esse design aqui do Ciclope. O design assim mais clássico, né, de um Byrne. E algumas expressões cartoon. Treinando um pouco de cartoon. Gente, treinem cartoon, treinem outros estilos de desenho, porque isso... Treinar outros estilos de desenho ajuda você no seu próprio estilo e a desenvolver o seu estilo de desenho. Então treine outros estilos de desenho. Esse aqui já foi um treino de coloração. Outro treino de desenho sem esboço. Aqui já é treino de luz e sombra com marcadores. E aqui treino de perspectiva. Eu não sou muito bom nos detalhes, mas essa perspectiva aqui de 2 pontos de fuga ela ficou muito boa. Mas faltou detalhe, tipo carro, pessoas andando. Mas aqui ainda estava treinando perspectiva, fica legal. Outro desenho sem esboço, um desenho feminino. Treino de coloração, cor de pele. Cor de pele, no caso aqui branco, o rapaz é ruivo. Ruivo de olhos verdes. Treino de sombra, aqui sombra com rachura, aqui rachura dessas mais grossas com esse marcador assim, e um rosto outra vez sem esboço. E aqui é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estavam vendo enquanto eu mostrava os outros desenhos lá, mas o carro-chefe desse sketchbook são isso aqui, mas não só eles, esse pessoal aqui também. Esse sketchbook ele meio que conta uma história. É uma história de O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. Se você conhece essa história, coloque aqui nos comentários se você conhece O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Uma história clássica sobre dinossauros. E esse sketchbook conta uma história parecida. São um grupo de cientistas e exploradores que descobrem uma ilha com dinossauros. Essa daqui é a primeira página. Ela foi feita em 2021. Em 2 de março de 2021. E era assim que eu estava desenhando na época. E aí, vocês curtiram? E aqui uma batalha clássica que a gente quer ver no cinema, parece que não acontece mais no cinema, só acontece stop motion nos filmes antigos, que é o T-Rex. Esse daqui teve um errozinho que eu não percebi, que eu coloquei 3 dedos. Não tinha visto. Mas o T-Rex versus um Ceratopsídeo. Não é um Triceratops, é uma espécie
Na verdade, os dois em si são espécies fictícias. Essa ilha aqui é uma ilha que os dinossauros evoluíram e tem as suas próprias espécies, mas isso aqui é uma evolução do T-Rex e isso aqui é uma evolução de um ceratopsídeo. Aí o T-Rex entrou aqui no território ceratopsídeo, o ceratopsídeo pensou que ia atacar ele e sem querer ajudou aqui o pessoal da história. E essa página aqui tem essa personagem. Essa personagem, gente, ela é uma resgatista. Ela tá aqui para resgatar aquele pessoal da outra página. E como ela não sabe que tem dinossauros aqui, ela fica... ela é um pouco mais segura, vamos dizer assim. Os outros passam por mais perrengue do que ela. Eu tentei aqui fazer um tigre dente de sabre, mas eu acho que ele saiu muito pequenininho. Se fosse um tigre dente de sabre, ele não ficou com uma cara parecida com um felino, ele parece com um rato, mas é um tigre dente de sabre. Eu fiz aqui como se fosse de noite, a floresta, e ele aqui, o caçador, se assustou. E aqui um grupo de anquilosaurídeos, mais possivelmente nodossaurídeos, né? Os tireóforos são as minhas espécies favoritas de dinossauro por conta dessas placas, desses escudos, ossos que eles têm. Eu fiz eles aqui bebendo água. E uma garça aqui, vou mostrar que tem animais da atualidade na ilha. Um dinossauro da atualidade. Que coisa de dinossauro sabe do que eu estou dizendo. E aqui aquela resgatista descobrindo que tem coisa estranha na ilha. Isso daqui era como se fosse um pterossauro estilo tapejarídeo, com aquelas cristas redondas. Eu gostei muito desse detalhe aqui. E para dizer que as nuvens estão mais longe, eu fiz as nuvens de lápis. Aqui também foi de lápis. Na época eu estava sem tinta, a ideia que era pintar isso aqui tudo de preto, deixar só a parte lá do fundo destacada, porque é tipo como se fosse um templo antigo e tal, do pessoal que vivia nessa ilha, os humanos que viviam nessa ilha. E um estegosaurídeo, novamente fictício. Esse estegossauro aqui me inspirei no concept art do King Kong de 2005, que tem um estegosaurídeo pra lá. E eu me inspirei nessa arte e fiz ele inspirado nessa concept art do do King Kong, perdão, de 2005. Raptores, né? Dromeosaurídeos, o termo mais correto. Correndo aqui atrás do pessoal. E eles se encontrando naquela parte de cima do templo. E os raptores aqui, além do cara estar atirando, estão com receio de lá pra cima por conta dos estegosaurídeos. Aqui essa personagem feminina. Eu não dei nome pra nenhum deles, pessoal. Olhando por esses pterossaurozinhos aqui, comendo insetos nessa árvore. Ficou bem legal. Eu gostei dessa sombra assim, toda rabiscada que eu fiz esse desenho. Não pensei que ia ficar tão legal, ficou muito legal. Aqui é a continuação daquela outra cena lá. São esses pterossauros pequenininhos voando de árvore em árvore. Eles olhando pra cima e tal, impressionados. E aqui um grupo de... uma dupla, na verdade, de purossauros. Outra continuação daquela cena. Eles fizeram uma jangada passar pelo rio. E outro grupo de ceratopsídeos. Esse daqui é outro tipo de ceratopsídeo, tanto que esse daqui tem 3 chifres, aquele outro só tinha 1. Então, em outro tipo de templo, vamos dizer assim. Aqui é a resgatista passando por cima da ilha e vendo os dinossauros que tem na ilha, os dinossauros impressionados olhando pra cima também, por conta do avião. E uma cena colorida dela olhando para esses saurópodes. E eles olhando para ela também, achando estranho assim.
Aqui um Teresinossauro. Saindo de dentro de outro templo. Tem bastante templo aqui nessa ilha, eu acabei de perceber. E esse desenho aqui que eu curti muito, que é uma estátua no estilo da Babilônia, da Fenícia, e esses dimorfodontes aqui, esses, como se fosse dimorfodontes, normalmente são espécies fictícias, em cima fazendo ninhos em volta da estátua e tal. Eu gostei muito desse detalhe. E aí, vocês estão curtindo o vídeo? Se vocês estão curtindo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de deixar um comentário. E falar aqui se você tem uma história parecida, se você gosta de histórias assim, comenta aí embaixo. E esse desenho aqui, de 5/10/2021, eu fiz por conta daquelas descobertas que eu estava tendo sobre o espinossauro. E que o espinossauro, se você curte dinossauro, deve saber que ele não para de mudar, todo ano ele muda. Ele só não tem asa porque não descobriram, porque todo ano ele muda. Mas aí eu fiz um espinossaurídeo, inspirado no espinossauro dessas novas descobertas, e tá aqui uma cena com ele na água e o pessoal olhando para ele. Aqui já é uma cena dos personagens, dos protagonistas, com um abelissaurídeo. Como vocês podem ver aqui pelo braço, é um abelissaurídeo. Se você não sabe do que eu estou falando, são os animais que são parentes do Carnotauro. Tá? Eu tentei explicar nessa cena, sem palavras, que eles estão ficando sem munição. E aqui, que é meio que continuação depois daquela outra cena lá, já que estão sem munição, eles vão fazer arcos e flechas. Daqui o esboço eu fiz de lápis azul e lápis vermelho para ter uma ideia de como seria os personagens antes de passar fazer a arte final, mas eu não cheguei a fazer a arte final. Mas ficou muito bacana essa cena aqui, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. E o pessoal do resgate. Esse desenho aqui merece seu like, não é verdade? Deixa aí o seu like por esse desenho. Não só esse, mas esse daqui também. Já que já é dentro do navio, com o mapa do lugar. E o pessoal tentando achar onde está os cientistas lá. Essa cena aqui ficou muito boa. Todas as cenas dessa parte de agora, as outras também estão incríveis, eu me esforcei muito, mas essa daqui ela ficou muito bacana. Eu até coloquei no canal, vou colocar o link desse short na descrição, mas eu fiz um short desse desenho aqui no canal. Coloquei até a música do desenho do King Kong. Outra parte, um templo aqui desse personagem que seria o protagonista, observando os animais. Eles não estão caçando aqui, o arco e flecha aqui é para se defender, mas eles estão estudando. Hadrossaurídeos, na verdade aqui seriam gonodontes, né? Gonodontídeos. E essa cena que eu achei muito legal, era para eu pintar aqui, ó, essa parte de cima, só que eu achei legal esse efeito, eu deixei assim mesmo. Aqui eles caçaram alguma coisa para comer. Mas não é um dinossauro, é um pássaro. Mas aqui é um dinossauro no sentido daquela dística, mas não vamos entrar nesse ponto. Aqui ficou incrível para mostrar que tem outras criaturas além de dinossauros na ilha. Um tipo de rinoceronte dentro de um templo. Aí ele ficou com raiva e atacou o carinha aqui. Só que o negócio caiu em cima dele e ele quebrou. Até fiz quebrado aqui na estátua. Novamente esse estilo aqui como se fosse da Suméria, da Babilônia, da Fenícia, esse estilo assim mais quadradão e tal. E termina aqui. Eu não terminei esse sketchbook, eu acho que... Acho não, eu vou tentar terminar ele, mas acabou por aqui. A ideia atual com esses personagens aqui... A ideia atual com eles é fazer um jogo de cartas. Um jogo de cartas aqui pro canal. Que vai envolver dinossauros e esses personagens.
Deixa aí no comentário se você curte a ideia de ser um jogo de cartas. Quais são as estratégias que você colocaria para esse jogo de cartas? Eu tenho uma em mente, mas se você quiser pode colocar aí nos comentários qual seria a sua estratégia se fosse um jogo de cartas. E se você está gostando aqui dos desenhos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o sketchbook e esses foram os desenhos avulsos que eu coloquei dentro dele, porque sempre que você tiver um papel mão e uma ideia, faça. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Comente, curta e compartilhe aí para um amigo e vamos fazer arte. Falou, pessoal!